Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal Platô Estrutural. Eu sou Jonatas. No vídeo de hoje a gente vai estar lendo e interpretando um laudo de sondagem. Esse vídeo ele tem o objetivo justamente de te ensinar a você entender como funciona esse laudo muito comum em edificações. Se você gostou a princípio do tema do vídeo, já peço aí que você se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo para fortalecer e vamos para o vídeo. Um laudo de sondagem que eu vou tomar como exemplo, a gente vai tentar entender aqui o que significa cada uma dessas informações e para isso a gente tem que entender alguns conceitos. O primeiro é o seguinte, aqui na minha parte superior, vou pegar aqui minha caneta, vou destacar ela aqui em vermelho, vou dar um zoom. Vou colocar aqui meu pincel, desenhar, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui em cima eu tenho meu S01, vou colocar aqui, ó, vermelho, pronto. Então, SP01, o que significa SP01? Significa sondagem a percussão 01. Por que 01? Porque em muitos casos, a depender do tamanho do terreno, é necessário outros furos. É o que a gente vai ver aqui. Existem outros furos, vai existir o SP02, SP03, SP04, né? Vai depender justamente da dimensão do terreno. Essa posição do furo, ela também vai depender de alguns fatores. O ideal, de fato, é ele ser posicionado ali onde, por exemplo, teria um pilar muito solicitado. Então, numa posição onde teria um maior esforço axial, por exemplo, em um pilar. Seria uma boa posição para a gente estar localizando esse furo, certo? Mas vamos lá. Entendido isso daqui, a gente tem algumas outras coisas. A gente tem que entender como é feita essa execução para entender basicamente esse laudo. A gente tem ali a sondagem e a percussão. A gente tem, por exemplo, ali um peso, né? Nosso equipamento ali que ele tem na ordem ali de 65 quilos. Ele vai ser solto de uma altura ali de 75 centímetros. Ele vai colidir com o solo e aí esse solo vai deformar. Quanto mais deformável esse solo é, menos resistente ele também vai se mostrar ser. Basicamente, esse daí é um resumo de como acontece esse nosso ensaio. Então, no geral, isso daí vai acontecer em profundidade de 1 metro. Né? Então, você vai ter aqui, ó, nossa profundidade aqui, nesse eixo. E aí a gente está aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, e aqui foi encerrado o ensaio na profundidade de 4,75 metros. Então, o que acontece? A cada metro, a gente vai ter ali uma retirada de uma amostra. E aí, a gente vai partir justamente para os cálculos de resistência daquele solo, mas, propriamente dito, da tensão admissível daquele solo. Então, o que acontece? Você tem ali 1 metro. No geral, esse primeiro metro, como ele é mais comum ter uma camada orgânica, ele é retirado. E aí meio que acontece justamente o ensaio a partir do segundo metro. Isso em alguns casos. Nesse caso, por exemplo, dessa sondagem, não aconteceu isso. Ele, de fato, já aconteceu ali no primeiro nível, esse ensaio. E aí já é muito comum esses primeiros níveis iniciais ele ter uma resistência baixa, né? Mas a gente vai entender aqui como é que funciona essa resistência. A cada metro, a gente vai ter uma parte que será feita um ensaio e outra parte que será feita uma retirada, simplesmente uma escavação. Então, por exemplo, no primeiro metro, a gente só leva em consideração os 45 centímetros finais. O restante, ele simplesmente vai servir para a gente fazer essa escavação para estar realizando o ensaio. Isso significa que esse restante que será retirado, esse excesso, é inútil? Muito pelo contrário, galera. Esse restante, né, esse montante que é retirado, ele serve ali justamente para uma categorização, vamos dizer, visual e tátil, né, onde a gente vai avaliar também a textura, justamente para categorizar a tipologia geológica do nosso solo, que é aqui essa aba de litologia, né? Então a gente tem aqui nossa litologia, onde é mostrado esse perfil geológico do nosso solo, então por uma característica mais visual. E aí a amostra de fato é só retirada nos 45 centímetros finais. Inclusive, para a gente calcular esse
essa nossa resistência, nem é levado em consideração os 45 totais, né? É levado em consideração só os 30 finais. Vamos entender isso daí, ó. Aqui, ó, nesse primeiro, tá aqui, ó, no primeiros 15 centímetros, né? Os primeiros 15 centímetros finais. A gente vai ter 3 partes, ó. 15 centímetros, a segunda parte também é de 15 centímetros, e a gente tem uma terceira parte de 15 centímetros. Somado tudo isso, dá os nossos 45, certo? 45 centímetros finais. Esses 15 centímetros ali iniciais, eles, vamos dizer assim, eles servem mais para a gente meio que servir como base justamente para o nosso aparelho. E de fato, os nossos 30 centímetros finais que dá a resistência do solo. Então nessa quarta aba, onde a gente tem aqui, ó, o NSPT, é que de fato é a nossa resistência. Ó, aqui a gente tem um NSPT de 2. De onde surgiu esse 2? Ele surgiu da soma dos últimos 15 centímetros. Então vamos lá. Na primeira camada, quando soltou o martelo a 75 centímetros de altura, ele bateu nos primeiros 15 centímetros de camada, precisou de 2 batidas para ele deslocar esses 15 centímetros. Nos outros 15 centímetros, né, precisou de uma dessas batidas. E nos últimos fins, né, os últimos 15 centímetros finais, precisou de mais uma batida. Então, o nosso NSPT é a soma desse segundo aqui e do nosso terceiro, certo? Soma 1 mais 1, resulta em 2, certo? Já para o segundo metro, a gente teve o quê? A gente retirou aquele excesso, né? Retirou um excesso ali de 55 centímetros e fez ali nos primeiros 15 centímetros o nosso ensaio. Na primeira camada precisou de 2 golpes, 2 golpes para deslocar 15 centímetros. Nessa segunda precisou de mais 2 golpes. E na terceira precisou de mais 2 golpes, ou seja, nosso NSPT é 2 mais 2, que resulta em 4 golpes. E assim por diante, né? Aqui a gente vai ter 17 mais 16, que vai dar aqui, ó, 23. Depois, 26 mais 38, que dá 64. E aí, nos últimos ali, que nem chegou a 5 metros, chegou ali em 4,75, como o solo ele começou a ficar tão rígido, mas tão rígido, que chegou a dar 32 golpes e só deslocou 5 centímetros, né? E o que acontece? Geralmente, aqui nos ensaios NSPT, ele pode vir com a seguinte nomenclatura. Em vez de vir só 6, ele pode vir aqui, ó, 6/15. O que seria o quê? Seria justamente, precisaria de 6 golpes para deslocar os nossos 15 centímetros. Aí todos estariam aqui com /15, né? Então 7/15, 16/15, que é justamente ali a quantidade de golpes para a distância vertical do nosso solo deslocável. Então, como aqui não conseguiu, né, continuar, ele encerrou o ensaio nessa nossa profundidade aqui, com 32 golpes, né, a cada 5 centímetros. Então, é isso que a gente consegue determinar aí a nossa tensão admissível justamente com essas camadas finais. Só que existem outras duas coisas bastante importantes nesse ensaio, que é, primeiro, o nível d'água. Nesse caso aqui, não encontrou o nível d'água até essa profundidade, mas caso ele estaria, por exemplo, a 2 metros, apareceria aqui, ó. Vou até colocar em outra cor, colocar aqui em azul, para simbolizar mais água, estaria aqui, ó. Ele faria algo nesse sentido, simbolizando aqui, que aqui, vamos dizer, a cota de -2, né? A -2 estaria o nosso nível de água. Como eu falei, nesse caso não houve esse nível d'água. E aí, aqui na nossa litologia ou nosso perfil geológico também é feita uma classificação do material, tanto da amostra que foi feito o solo, o deslocamento do solo, como também daquela parte que é retirada. Então é visto ali visualmente, também na questão tátil de pegar, na questão da textura. Foi classificado essa primeira camada aqui, ó, de 1 metro a 2 metros como um solo silt arenoso, argiloso, fofo, de cor marrom. Ou seja, é um silt arenoso. Um silt é basicamente ali vamos dizer, um solo intermediário entre uma areia e uma argila. Então é um solo intermediário, um silt arenoso argiloso. Depois foi feito dos 3 a 4 metros aqui um silt
arenoso, argiloso, né? Já com uma camada de pedregulho compacto a muito compacto, de cor variada vermelha e cinza, né? E depois ali teve um arenito muito compacto e impenetrável à percussão, né? Então ali já não conseguia, o nosso ensaio já não conseguia mais romper essas camadas devido à nossa resistência do solo. Aqui nesse laudo ainda tem alguns outros detalhes, como aqui, por exemplo, esse gráficozinho que mostra o número aqui, ó, o número NSPT, né, que seria justamente ali os nossos golpes nos últimos 30 centímetros finais. Aqui, ó, quantidade de golpes 10, aí coloca aqui, ó, o primeiro metro, o segundo metro e para o terceiro metro. Então é feito nesse sentido aí de questão de deslocamento, certo? Aqui a gente tem o nosso SP2, que é feito outro furo e é basicamente feito o mesmo ensaio. A gente só vai comparar justamente os resultados. Como eu falei para vocês, esses furos eles têm que ser posicionados ali de preferência de acordo com o projeto estrutural, o projeto da estrutura, né, da superestrutura já feita. É mais interessante, já dá para você ter uma noção melhor de onde vai acontecer ali a maior solicitação, de qual pilar está mais solicitado. Então é interessante a gente ver justamente naquela região qual é ali o melhor. E no geral, isso daí, essa posição, ela está mais referente ao meio, né, que é onde os pilares centrais são mais carregados. Então, caso faça um furo, é interessante você estar posicionando eles ali próximos ao meio do terreno, onde há maior pilares, há mais solicitações de pilares. Então aqui é a mesma coisa, a gente tem nossa profundidade de 1, 2, 3, 4, 5 e aqui parou no 6,25, então aqui a gente conseguiu descer um pouco mais. Aqui tem os 15 primeiros, os outros 15 referente ao segundo e aqui o terceiro. Aqui a gente já teve uma resistência um pouco menor, olha só, a gente conseguiu uma profundidade maior e aqui resistências menores, aqui ó, aqui 3, certo? Aqui 6, então nessas camadas iniciais até que a gente teve uma resistência um pouco maior, né, comparada ali a justamente o nosso outro solo. Referente ao perfil aqui dele é basicamente o mesmo, então não tinha tanta variação, era o nosso silt arenoso. Só que o que acontece, ó, na nossa camada de 3 metros aconteceu apenas 2 golpes, né? Então a gente aqui teria uma camada maior justamente desse silt arenoso. Lá ele já encerrava aqui mais ou menos nos 2 metros, aqui ele foi até os 4, e aí geralmente o que acontece é que quanto mais profundo o solo, mais tem tendências dele aumentar a resistência, mas nesse caso ele perdeu resistência, né? Aí depois ele volta para a resistência basicamente ali a 2 metros, e depois a somente 5 metros ele consegue uma resistência ali de 19, muito inferior àquele primeiro furo que a gente já tinha feito. E aí no final, ele a 6,21, ele conseguiu ali 33 golpes nos primeiros 15 centímetros, e depois já deu 32 golpes e ele só tinha deslocado apenas 6 centímetros. Então acabou o ensaio aí com o nosso resultado de 32/6. E aí aqui tem outro silt arenoso argiloso, agora já com aquele pedregulho mais compacto que a gente já tinha visto. Então aqui a gente tinha uma camada maior desse silt e por isso resultou em uma resistência bem menor comparado àquele primeiro furo. E aí justamente aqui tem o nosso NSPT em questões gráficas, mostrando justamente esse resultado. E aqui não teve esse nível d'água. Bom, galera, uma discussão também que eu quero levantar aqui também quanto a importância desse laudo de sondagem é justamente não só avaliar essa resistência do solo, porque às vezes você pode ter uma ideia, né, de aqueles solos na região ter uma resistência boa. Porém, só isso não é bastante, porque a resistência, vamos supor, você pensa em utilizar sapata como a sua fundação, ou seja, uma fundação superficial. E aí você já tem em mente que o solo é bom, que o solo é resistente e aguenta esse tipo de solicitação. Só que você não faz esse laudo de sondagem.
Isso daí já é um chute por si só. Você não saber a resistência e acreditar que ele é de fato bom. Porém, tem um resultado ainda pior do que você não saber a resistência, que é justamente você não conhecer o lençol freático da região. Se nessa região, por exemplo, o nosso nível d'água ele está aqui a 1 metro, então você não conseguiria, por exemplo, estar adotando sapata, né, como solução estrutural, a não ser que você drenasse, rebaixasse esse lençol freático, que, diga-se de passagem, é um trabalho ali muito puxado, e às vezes é melhor escolher outra solução estrutural do que estar rebaixando esse lençol freático. Então, o que acontece é que o laudo de sondagem ele serve também para nos auxiliar quanto esse nível de água, né? E esse nível da água, inclusive, ele determina muito a resistência do nosso solo ali, porque vai ter uma influência sim na resistência, e a gente pode ter uma noção bem melhor e a gente consegue economizar justamente no nosso projeto de estruturas quando tem esse laudo de sondagem. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Um vídeo extremamente rápido. Talvez futuramente eu trago ali outros vídeos também ali em paralelos de conteúdo com esse daqui. Por exemplo, como escolher o melhor tipo de fundação, né, como o melhor elemento de fundação, elemento estrutural de fundação, dependendo do seu laudo de sondagem, quando escolher sapata, quando escolher estaca, qual a estaca é melhor, é mais ideal para aquela sua região. São temas interessantes que a gente pode estar abordando aqui futuramente no canal. Então vocês podem dizer aí nos comentários se acham interessantes esses tipos de tema aqui, que eu posso trazer mais para o canal. E é basicamente isso. Novamente eu peço aqui seu like, peço que se inscreva no canal para estar me ajudando e eu te espero em um próximo vídeo. Valeu!